Nesse segundo vídeo, vou continuar interagindo com interpretações do Evangelho de João, oferecidas pelo Ronaldo do Analisando as Escrituras. No outro vídeo comentei sobre 2 erros cronológicos, de acordo com o Ronaldo, que ele encontra em João. O terceiro que ele menciona no vídeo dele se encontra em João 13, verso 36, comparado com capítulo 14, verso 5, e capítulo 16, versos 4 e 5. O problema que o Ronaldo encontra é que Pedro, no primeiro verso, e Tomé, no capítulo 14, eles perguntam a Jesus: para onde vais? E aí, no capítulo 16, verso 4 e 5, Jesus diz que ninguém perguntou a ele quando ele está indo. Então, uma das soluções oferecidas por estudiosos é que Jesus não está dizendo que nenhum dos seus discípulos nunca perguntou onde vais, mas que nenhum deles está perguntando agora onde vais. Além disso, alguns comentaristas observam que as perguntas do capítulo 13 e do capítulo 14 são tipos de perguntas que não estão realmente querendo saber a resposta literal, porém são perguntas expressadas como protesto, como se dizendo: por que você está nos deixando? Eles estavam, pelo contrário, preocupados de forma egoísta com a perda deles. O onde vais dele quer dizer por que você está nos deixando. Como, por exemplo, quando a criança está brincando com o pai e o pai recebe uma ligação dizendo que ele tem um encontro com seu chefe. O filho pergunta: pai, onde você está indo? O filho não quer realmente saber onde o pai está indo, mas está refletindo a sua perda da presença do pai. Por que você tem que ir? E essa é a ideia das perguntas anteriores dos discípulos, de acordo com alguns comentaristas, oferecendo uma leitura mais solidária que considera nuances literárias. Tirar textos fora do seu contexto não ajuda, tanto contextos históricos quanto contextos literários. Mais uma vez, nada cômico nessa passagem, se lemos esses textos como devemos ler. A outra passagem que o Ronaldo comenta é em João, capítulo 6, verso 30, comparado com os versos anteriores, 24 a 26, em que a multidão pede um sinal, e o Ronaldo diz que isso não parece como um relato histórico. Essa multidão tinha visto ou experienciado os milagres de Jesus, porém eles queriam milagres específicos, milagres que os fizessem crer em Jesus, ou crer nas afirmações de Jesus, como a gente vê no capítulo 6, versículo 30. Até mesmo o exemplo que eles deram, o pão do céu que Deus tinha mandado no deserto para seus antepassados, foi usado para mostrar que o Deus verdadeiro mandaria pão dos céus. Jesus tinha repreendido essa multidão no verso 26, justamente porque eles não estavam interessados nos milagres que eles experienciaram, mas no benefício físico que eles receberam. Aí é quando Jesus diz que o que eles têm que fazer é crer naquele que ele, Deus, enviou, ou seja, crer em Jesus. Nesse contexto, a multidão então pede um sinal mais específico, que os convenceria de uma vez por todas. E para essa multidão, se Jesus era superior a Moisés, eles tinham o direito de experienciar sinais mais poderosos comparados com aqueles que os discípulos de Moisés experienciaram, ou seja, o pão dos céus. E o pão dos céus já aconteceu com os discípulos de Moisés. A multidão estava exigindo que Jesus provasse seu status como Messias, duplicando e superando o milagre do maná. Os seus antepassados comeram maná no deserto. Existe até um texto do Antigo Testamento para provar isso. É verdade que o maná se estragava com o passar do tempo, mas isso significa, para a multidão, que se Jesus promete oferecer algo superior, é melhor ele estar preparado para exibir um milagre ainda mais dramático do que o milagre do próprio maná. Uma outra passagem, brevemente, que o Ronaldo fala é em João 2, versículo 3, comparado com o capítulo 3, versículo 22, e é ideias de Judéia e Jerusalém. O Ronaldo fala, no capítulo 3, 22, ele já estava na terra da Judéia. Ele diz que Jerusalém é na Judéia. Correto, Jerusalém era a capital da região Judéia. E existem outras cidades na Judéia que não seja a capital. O Ronaldo dá o exemplo como se Jesus estivesse dizendo: vou sair de São Paulo, vou para a capital paulista. Essa não é a melhor comparação. A ideia seria: estou na capital paulista, vou para, por exemplo, Grande São Paulo, que pode ser fora da capital. Não existe contradição quando Jesus sai da capital da Judéia, Jerusalém, e vai para a terra ou a região da Judéia. Uma tradução esclarece de tal forma, o verso 22 do capítulo 3. Depois disto, Jesus e os discípulos saíram de Jerusalém
e ficaram durante algum tempo na Judéia, batizando ali. E o grego original também deixa claro, Jesus foi para a região da Judéia, fora da capital. E a última contradição que o Ronaldo sugere é em João 5, comparado com o capítulo 6, quando Jesus estava em Jerusalém no capítulo 5, e no capítulo 6 diz que ele vai para o outro lado do Mar da Galileia. Então, sobre Jesus indo para o outro lado do Mar da Galileia, o ponto não é, como o Ronaldo diz, se Jesus não estava em nenhum lugar deste mar, como é que ele pode ter ido para o outro lado do mar? O ponto é quem é a audiência e onde essa audiência estava do autor do Evangelho. E o que a audiência entendeu quando o autor do Evangelho de João disse que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia? Uma consulta rápida a um bom comentário nos mostrará que Jesus viajou para o lado leste do mar da Galileia, já que a margem oposta, ou o outro lado, é normalmente determinada a partir do lado oeste, o lado predominantemente judeu. Portanto, sabendo quem é a audiência do Evangelho, ajuda a determinar o significado de expressões. O autor de João é claro no seu objetivo em escrever seu Evangelho. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João desejava que sua audiência cresse que Jesus é o Messias, que eles obtivessem vida em seu nome. João não se prontificou a narrar eventos em uma ordem cronológica, se preocupando com todos os detalhes possíveis. O objetivo de João foi apresentar Jesus como Filho de Deus.